Se o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, por que eu preciso passar por processos? Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao vídeo 2 da série sobre maturidade espiritual que está tendo aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo agora e ainda não viu o vídeo 1, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu te convido a estar assistindo ele. Eles serão em sequência, então fará mais sentido se você assistir o primeiro vídeo primeiro. Amém? Então vamos lá, vamos começar. E essa é uma pergunta: por que eu devo passar processos? Que geralmente se faz quando estamos passando por processos muitas das vezes dolorosos, e a gente não gostaria de estar passando por eles. Então, é algo realmente que a gente muitas das vezes pergunta quando está no começo da caminhada, quando é um processo muito doloroso, quando já faz muito tempo que estamos passando por certos processos, ou quando nós estamos vivendo realmente maturidade, em imaturidade. E o meu convite hoje é para que a gente alargue a nossa vista, alargue a nossa mente, alargue o nosso coração para receber daquilo que o Senhor ele tem para entregar para nós, amém? Então vamos lá. Eu queria convidar você para olhar os processos como oportunidades. Não pensa, mas como assim? É tão difícil, é tão doloroso, é tão complicado. Meu irmão, mas são processos importantíssimos para que a gente possa viver em maturidade. Esse assunto, né, ele é muito vasto, assim, ele é realmente algo que a gente poderia ficar por horas e horas e horas conversando, porque existe processos e processos. Existem processos que eu já vivi que foram dias, meses e anos. Existem processos que foram bem mais tempo, mais leves. Existem processos que foram por dias, mas que doeu mais do que certos que foram vividos por meses. Existe, então, uma série de coisas que nós vivemos e que às vezes a gente olha e pensa assim: ai meu Deus, isso aqui vai me matar. Esse processo vai me matar. E realmente, né, parece que a gente não vai conseguir sair daquilo, que a gente não vai conseguir dar conta de passar por ele. E aí é algo que realmente só a graça de Deus, a sua misericórdia para vir nos ajudando, para que a gente consiga. Então é algo que realmente é complicado, mas é necessário. São oportunidades. Quando a gente começa a olhar para os processos com um olhar espiritual, a gente consegue fazer deles momentos um pouco mais leves, um pouco mais brandos, no sentido desse que eu falei, né? Parece que veio para matar. Não veio para matar, veio para fortalecer, veio para forjar, veio para fazer você mais resiliente, veio para fazer você ser mais maduro. Muitas das vezes a gente deseja e quer viver muitos milagres, a gente quer viver bênçãos, a gente quer viver as coisas maravilhosas que a gente pode viver em Deus. Só que todas essas coisas maravilhosas, elas trazem consigo responsabilidades, elas trazem consigo o peso da glória, sabe? Então, a gente precisa entender que muitas das vezes a gente está querendo e almejando coisas que na verdade a gente ainda nem tem um entendimento sobre o que de fato se trata, sobre o que de fato eu vou viver. E isso é muito importante, porque a partir daí a gente começa a entender de fato o que são os processos. O processo, ele, como no começo do vídeo, né, eu falei sobre aquela pergunta: se Deus ele tem poder, por que não fazer, né? Por que eu tenho que passar por isso? E aí é que vem, quando a gente começa a entender
que são oportunidades, a gente começa a entender que os processos não estão ligados à vontade de Deus em fazer por nós, nem tampouco com o seu poder para operar aquilo na nossa vida, naquele momento. Mas tem a ver comigo, tem a ver comigo. Porque são os processos que o Senhor, Ele forja o nosso caráter. São os processos que o Senhor, Ele vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai trazendo, expondo a nós mesmos aquilo que ainda ofende o coração de Deus, aquilo que ainda a gente não tem capacidade para suportar, que a gente está querendo viver, ou aquele nível que nós estamos entrando. São os processos, porque muitas das vezes a gente quer aquela bênção, mas a gente não tem nem capacidade de sustentar ela. A gente nem consegue. E mais triste, meus irmãos, do que a gente não viver certas coisas, é a gente experimentar essas coisas e acabar perdendo. E acabar desperdiçando. Como a gente falou no primeiro vídeo, né? Como eu falei com vocês no primeiro vídeo, sobre a parábola dos talentos, né? Então, mais triste não é nem a gente não viver, mais triste é a gente experimentar e desperdiçar essa oportunidade. A gente não conseguir sustentar as bênçãos que o Senhor coloca nas nossas mãos e essas bênçãos acabarem se tornando fardos pesados, acabarem se tornando aquilo que a gente, na verdade, no final vai dizer, eu não dou conta, eu preciso que isso aqui saia da minha vida, que essa bênção saia da minha vida, eu preciso abrir mão disso aqui, porque senão eu vou morrer. Então, aí é mais triste. Aí é mais complicado. E aí é justamente o que Deus não quer que a gente viva. Porque o Senhor, Ele dá oportunidades para todos nós. Só que aqueles, né, que desperdiçam, o Senhor tira deles e dá para aquele que está sendo fiel. Para aquele que é um servo bom e fiel. Então, a gente precisa entender que mais do que querer sair de certos processos, de certas circunstâncias, a gente precisa querer aprender dessas circunstâncias, como me tornar uma pessoa mais madura, como me tornar uma pessoa, né, que persevera, como me tornar um servo bom e fiel, como me tornar alguém que consegue sustentar o que o céu entrega. E todo processo, ele tem fim. Todo processo, ele tem fim. E a nossa preocupação, ela precisa estar em sair aprovado desse processo. Sempre. Sempre. Essa é uma perspectiva espiritual. Essa é uma visão espiritual sobre os processos. Porque aqueles que andam, né, segundo a sua carne, eles vão desejar apenas o que a carne quer, que é o conforto, que é o comodismo, que é a facilidade. Mas para aqueles que vivem segundo o Espírito, eles não são movidos, guiados por tudo isso que a gente falou. Isso é bom, é incrível, é incrível. Mas nós somos movidos por aquilo que é o correto viver, por aquilo que é o certo viver, por aquilo que eu devo me tornar, por aquilo que eu devo ser. E é esse alinhamento de coração, ele acontece no processo. Ele não acontece misteriosamente. E não acontece também porque Deus não quer que seja assim. Ele não é assim porque a gente não consegue que seja assim. Porque a gente não consegue. Porque o Senhor vem trazendo luz ao nosso entendimento, Ele vem trazendo luz a tudo aquilo que a gente vive, a realidade do nosso coração, a realidade da nossa conduta, a realidade da nossa mente, para que a gente, depois de ter ciência sobre isso tudo, a gente comece a renunciar àquilo que não deve mais fazer parte da nossa vida e a gente se posicionar naquilo que é a partir disso. Porque antes eu vivia segundo a minha carne, hoje eu vivo segundo o Espírito, porque em algum momento eu julguei que Jesus Cristo, Ele é o Senhor Salvador da minha vida. Em algum momento eu julguei que Ele era a melhor escolha para mim, era eu me submeter a Ele. Então, a partir desse momento, a partir desse encontro, a partir do Senhor ter nos encontrado na nossa imaturidade, quando ainda éramos inimigos dEle, e a gente, né, por livre e espontânea vontade, porque o Senhor, ninguém vai obrigado para Deus. A gente só vai para o Senhor porque a gente
entende e a gente quer viver isso novo em Deus. A gente entende e a gente quer viver essa nova realidade em Deus. Então não faz sentido algum a gente querer viver isso e a gente querer também continuar a viver uma vida igualmente a gente vivia. É incompatível, é incoerente, não tem como. Então, quando a gente começa a elevar nosso olhar, né, o nosso entendimento para os processos, a gente começa a dizer assim, poxa, por mais que está sendo doloroso, por mais que está sendo demorado, por mais que eu não estou entendendo esse processo, eu vou permanecer e eu vou buscar cada dia mais, ir mais além, ir mais profundo. Então o Senhor está trazendo algo, uma coisa brotou, tem uma raizinha aqui de incredulidade, tem uma raizinha aqui ainda de promiscuidade, tem uma raizinha ainda aqui de alguma coisa em mim. E eu vou submeter isso ao senhorio de Cristo. Eu vou fazer o que é contrário a isso. Posicionamento nada mais é do que agir contrário àquilo que ele já estava, né? Então, se eu preciso viver em santidade, se tá bem aí a raiz do que em mim precisa ainda consertar, eu preciso entender que eu preciso viver uma vida separada, eu preciso me posicionar em santidade. E me posicionar em santidade é justamente eu viver essa separação das coisas que são do mundo. Eu preciso ter um outro olhar, eu preciso ter um outro pensamento, eu preciso ter um outro posicionamento ali, uma outra conduta. Então, aí sim, meu caráter ele vai sendo moldado segundo o caráter de Cristo. Porque somos cristãos, justamente porque somos pequenos cristos vivendo na terra. Então, não é segundo o meu reino, não é segundo a minha vontade, mas é segundo o reino, a vontade, o caráter, entende? A identidade de Deus, e não a minha. Então, a gente entender que, de fato, né, os processos, eles vão trazendo tudo isso para nós, esse entendimento vai trazendo essa clareza de quem nós somos, temos sido diante de Deus, quem nós somos, temos sido diante do inferno, como nós temos sido diante do mundo. Isso vai trazendo para nós um novo olhar. Então, apesar de ser difícil, como eu falei, viver certos processos, a gente começa a então não querer correr deles. Mas eu falar, se eu estou passando por isso, eu preciso sair melhor daqui. E esse é o que eu mais quero, esse é o meu foco daqui, desse momento. Eu vou sair uma outra pessoa. Eu vou sair daqui diferente do que eu era, do que eu estava sendo, né? Do que eu estava sendo. E vou cada dia mais avançar para ser quem eu devo ser. Quem eu devo ser em Cristo, que é a maturidade. E aqui, irmãos, eu vou fazer aqui, abrir um parêntese assim, né, que eu acho que é muito importante falar, que quando a gente começa a viver um processo, é muito interessante a gente apresentar esse processo diante de Deus. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, que vivem colheitas, sabe? Que vivem ali o resultado de suas escolhas, chamando de processo. E na verdade não é processo, é colheita. Você fez escolhas erradas, você está tendo agora a consequência de escolhas erradas, de posicionamentos errados. E aí está vivendo colheita chamando de processo. Deus está me forjando. Não que Deus não possa forjar nesse momento. Não que de certa forma isso também não seja um processo. Só que a gente precisa entender e deixar muito bem claro para nós o que é uma circunstância onde o Senhor está nos forjando, o Senhor está trazendo ali em sua infinita graça e misericórdia sobre a nossa vida, permitindo, né, para que a gente avance, e sobre aquilo que eu estou colhendo, porque aí é diferente. E aí mais ainda eu preciso entender onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei, onde foi que eu caí, entende? Para eu poder me consertar, para eu poder realmente alinhar o meu coração, alinhar a minha vida. Então, esteja atento a isso. Sempre que iniciar um processo, presente o Espírito Santo, fala, estou passando por esse momento. Isso aqui é uma circunstância, né, permitida pelo Senhor para o meu crescimento. Isso aqui é uma consequência de algo que veio, né, da minha parte por decisões erradas. Isso aqui é uma seta do inferno. E
né? Eu sei que muita gente hoje acredita que não, que o Senhor, Jesus já passou pelo deserto, e aí passou pra gente não passar, e todas essas coisas. Meus irmãos, deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. De que Deus nos livrou foi do juízo dele. Deus nos livrou dos processos. Deus não nos livrou. Cristo, ele veio justamente passando por diversas coisas, justamente para que ele pudesse vencer e a gente, através dele, vença também. O inimigo tentou Jesus Cristo no deserto, mas quem levou ele até o deserto para ser tentado pelo inimigo foi o Espírito Santo. Não foi o inimigo que levou Jesus Cristo até o deserto após o batismo, foi o próprio Deus. Então, é muito interessante a gente também ter esse entendimento e tentar organizar as coisas desse jeito. Pedir para quem melhor do que o Espírito Santo, para poder nos trazer essa revelação, esse discernimento sobre o que nós estamos vivendo. Somente o Espírito Santo. Ele vai dizer, não, olha, é um processo, eu estou te conduzindo nesse lugar para que você possa avançar. Não, uma seta, realmente, né, foi uma armadilha ali do diabo. Vamos posicionar. Lembrem-se, né? Você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O Senhor vai nos trazer estratégia para sair disso, se não tiver vindo, né, de sua parte, não for ele nos conduzindo para esse momento. Assim também como se for algo, né, que a gente está vivendo, que é igual eu falei, uma colheita ali, o Senhor também vai nos direcionar para que isso se finde e que para a gente possa realmente sair outras pessoas. Então, independente do que seja, uma coisa eu garanto para vocês, irmãos, que para aqueles que de fato estão ansiosos por almejar mais de Deus, aqueles que estão realmente desejosos por ser novas criaturas, não querer apenas as promessas que Deus tem, as bênçãos que foi nos liberada, né, que foi nos concedida diante do sacrifício de Jesus Cristo, mas estão desejosos pela face de Deus, por quem Ele é, independente de qualquer coisa, pode ter certeza que diante de um processo você não sai o mesmo. Você não sai a mesma pessoa. E isso faz com que a gente avance em maturidade, isso faz com que a gente se posicione, faz com que a gente herde as coisas que a gente pode herdar naquele tempo, naquele momento, porque igual eu falei, o Senhor, ele vai nos conduzindo, né? Eu falei no vídeo passado que não estagna, né? Não termina. A maturidade, a gente vai avançando e crescendo de nível, tempo após tempo, após tempo, após tempo. Então, o Senhor, a cada tempo, né? De tempo em tempo e todo o tempo, o Senhor, ele vai nos conduzindo tempo após tempo por níveis. E a gente vai subindo de nível em maturidade, a gente vai crescendo espiritualmente. E aí, como, né, Paulo falou, que às vezes ele quer falar sobre coisas difíceis de entender, mas que nós não soltamos os ensinos elementares ali, os primeiros, né? Então, o Senhor, ele quer nos conduzir a isso, a níveis maiores, cada vez maiores, onde sim os processos muitas das vezes serão maiores e mais difíceis de passar, mas nós, como os filhos que amamos e desejamos o nosso Pai, o nosso Deus, a gente não olha para as dificuldades que a gente vai enfrentar para a gente alcançar aquele nível, mas a gente olha eu vou ser um pouquinho mais parecido com meu Pai, eu vou ser um pouquinho mais parecida com aquela que Ele falou que eu sou, e assim eu vou avançando, e assim eu vou cada dia mais sendo forjada, sendo lapidada, para eu poder receber, para eu poder sustentar aquilo que o Senhor tem para colocar nas minhas mãos. As bênçãos, os anseios, aquilo que, né, que Ele já colocou, alinha o meu coração. Ele vai alinhar o meu coração para eu viver conforme a sua vontade, a sua palavra, conforme o seu querer, que é muito melhor e superior ao que eu tenho. Muito melhor e superior àquilo que eu desejo no meu coração. Então ele faz esse alinhamento para aqueles que de fato querem, para aqueles que de fato estão desejosos por mais de Deus. Então, né, os processos, né, eles não acontecem do dia para a noite, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode, mas é porque é diante deles que eu vou sendo transformada, né, que eu vou sendo forjada,
para que eu possa ir avançando e eu possa ir tomando posse daquilo que me é de direito, daquilo que é meu no reino, né, de Deus. E a gente falou, né, no vídeo passado sobre Jacó, e a gente viu ali que Deus, ele encontrou Jacó, né, na sua maturidade, ainda quando ele ainda vivia ali em carne, né, na carne. E a gente depois viu ali o processo, né, que Jacó passou, o processo que foi em Padan-Aram, como ele viveu ali um processo muito grande, mas também colheita de suas próprias escolhas, e como findou, né? Como findou esse processo de Jacó. Essa questão do como finda o processo, como é o término de um processo, vai ficar para o próximo vídeo. E é lindo demais falar sobre isso. É um assunto que ele é muito grande, né? Igual eu falei, são várias formas, né, de processos, várias pessoas individuais, cada um passa conforme consegue passar. Mas o término, ele é incrível para aqueles, né, que estão ali de fato tentando buscar o Senhor. E vai ficar para o próximo vídeo. E eu queria deixar aqui para vocês esse como se fosse um deverzinho de casa, viu? O dever de casa vai ser vocês levarem ao Espírito Santo, levarem ao Senhor e perguntar quais processos você viveu que você, pela sua imaturidade, por não entendimento, por realmente ainda não ter a revelação do que você tem hoje, você desperdiçou. Quais foram as vezes que você poderia ter tido um posicionamento diferente que você não teve? E não é para trazer condenação, mas é para vocês começar a se posicionar agora, porque o dia é hoje, né? A oportunidade é hoje, é agora. Para vocês que estão passando por processos, para todos nós que estamos, né? Porque cada um à sua medida, cada um, né, no seu nível, cada um no seu tempo, mas todos nós estamos. E então, para vocês que estão passando agora, né, por um processo que está mais doloroso, por um processo que está mais difícil, eu venho também dizer para vocês levarem ao Espírito Santo e perguntar: Senhor, onde poderia estar em mim algo que eu ainda não rendi ao Senhor? Qual área? O que eu ainda não rendi? Por que ainda dói tanto render? Mostra-me a raiz, mostra-me onde eu posso aprender a ser mais parecida contigo, que passou por tantos processos, que passou por tantos momentos, e nenhum deles o Senhor reclamou, nenhum deles o Senhor murmurou, mas o Senhor permaneceu firme até o fim, como um filho maduro, um filho fiel. Ensina-me a ser assim. Essa é a oração que todos nós devemos fazer diante de Deus. Ensina-me a ser assim. Me ajuda a suportar para que eu consiga sustentar aquilo que o Senhor tem para colocar nas minhas mãos. Para que eu veja processos como oportunidades e que eu possa, né, me responder a eles de forma correta, de forma que termine eu sendo aprovada diante de Ti. Esse dever de casa, essa oração que eu faço, que eu também fico desejosa que vocês também façam. Que este vídeo tenha edificado vocês. Não esqueçam de mandar para alguém, dar um joinha aqui. Alcança, né, mais pessoas quando se faz isso. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre como se fosse esse término, né, desse processo. Como é mais ou menos findar esse processo. E eu tenho certeza também que vai tocar muito ao coração de vocês, como já tem tocado ao meu. E é isso. Fiquem na paz de Deus e até mais.